Paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, amigo, eu sou o evangelista Rubenson Mundel. Estou hoje aqui para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica dos Adultos, lição hoje de número 11. Estamos estudando esse trimestre, dons espirituais e ministeriais. Chegamos hoje à 11ª lição, que data do dia 13 de junho de 2021 e traz por título o presbítero, o bispo ou ancião, né? A nossa lição de hoje tem o textual em Tito 1,5 que diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros. A nossa verdade prática: o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. A nossa leitura bíblica em classe dessa lição está na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, do verso 5 ao verso 7, e em 1 Pedro 5, do verso 1 ao verso 4. O objetivo geral dessa lição é apresentar a importância da função de presbítero. Vamos aprofundar logo essa questão. Vamos então concluir a nossa introdução, que diz: no início da igreja do primeiro século havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiram cada vez mais novos crentes. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem desse precioso rebanho. Então a gente nota e aprende que o crescimento do evangelho nas igrejas do primeiro século foi algo distinto em toda a igreja. A Bíblia diz, vamos aprofundar isso logo mais à frente, mas que Deus acrescentava cada dia, ou seja, todos os dias Deus acrescentava a igreja do primeiro século, assim como acrescenta até os nossos dias, né? Para concluirmos a introdução, assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Para concluirmos a introdução, eu quero ir a um texto bíblico. Você que está chegando agora, você é muito bem-vindo no nosso canal. Por certo, será um canal de bênção para você. Você que está sempre conosco, assistindo às nossas videoaulas, é um privilégio estar mais uma vez com você aqui nesse canal. Já te convido, a aula não vai começar, a aula já começou, desde a saudação inicial. Então pegue sua Bíblia, pegue sua revista, seu bloco de notas, seu marca-texto, para tomar nota de todas as referências bíblicas que passamos, como de costume, para acrescentar a lição. Você que está chegando agora, eu quero te dizer que nós estamos hoje na 11ª videoaula e as 10 primeiras aulas estão organizadas aqui no meu canal, numa playlist para facilitar a tua busca e a tua procura pelas aulas. Eu te convido a assistir todas as aulas, porque uma vai linkando na outra e todas junto elas trazem o propósito do trimestre. O texto que eu quero deixar nesse momento é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47, que diz: todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam se salvando. Ou seja, como falamos agora há pouco, aprofundando um pouquinho mais agora no texto, todos os dias o Senhor acrescentava à sua igreja as pessoas que iam se salvando, né? E a gente nota que a igreja do primeiro século teve um avanço grandioso em questão de território e de espaço de tempo. No espaço muito curto de tempo, eles ganharam muito território com a pregação dos apóstolos. Com isso, então, concluímos a nossa introdução e vamos adentrar agora aos nossos tópicos e subtópicos e resumi-los, como sempre, de uma forma clara e bem objetiva. E se tudo isso já está sendo bênção na tua vida, eu te convido, me ajude aqui no canal. E como é que você pode me ajudar? Você pode ajudar curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Tópico 1.
A escolha dos presbíteros. O tópico 1 tem 3 subtópicos, sendo o primeiro deles significado da função. Então aqui nós vamos ter um significado, né, da função. De acordo com a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, o termo presbítero, do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis, pessoa mais velha, como substantivo, e no emprego dos judeus e cristãos. Presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. É um sinônimo de bispo, episcopos, supervisor e de professor, de dácolos e do pastor, poimen. Então, a gente nota pela revista, e isso fica evidente na Bíblia, e eu quero aprofundar um pouquinho mais contigo, um pouquinho, o texto agora foi um pouquinho difícil, um pouquinho de palavras gregas, enfim, né? Um pouquinho difícil a pronúncia, mas aqui já fica evidente, querido irmão, querida irmã, e nós vamos aprofundar isso um pouquinho mais para frente, a questão que a função de presbítero, ela é uma função pastoral, tá bom? E eu quero aprofundar isso com você logo mais adiante na revista. Subtópico 2, a liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Quando escreve ao seu discípulo, o jovem Tito, Paulo o instruiu a estabelecer presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade. Está claro assim o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros da comunidade cristã antiga. Como eu falei então, aprofundamos agora, fica evidente tanto na igreja do primeiro século como nos nossos dias que o presbítero ele tem a função pastoral, de cuidar, de apacentar, de orientar, de zelar por aquela alma, por aquela vida, por aquela família, de discipular. Então o presbítero, tanto na Bíblia, quanto no contexto do primeiro século, quanto nos nossos dias, o presbítero sim, ele é um pastor de igreja, né? Então eu quero destacar aqui também, Paulo instrui a estabelecer presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade, né? Eu quero deixar o texto de Tito, capítulo 1, versículo 5, onde diz: para esta missão te deixei em Creta, né? Para que pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros de acordo com as minhas orientações, né? Então, uma forte característica de um bom presbítero, um homem de Deus, um homem chamado, um homem vocacionado por Deus, é pôr em ordem aquilo que está fora do lugar. O presbítero, como função pastoral, além de pregar a palavra, ensinar as escrituras, aconselhar, cuidar, zelar, ele precisa identificar o que está fora de ordem numa igreja local e trazer a ordem, então, aquele meio onde ele está inserido. Glória a Deus. Concluímos assim o subtópico 2, avançamos ao subtópico 3. As qualificações, né? Então já falamos da função, falamos da liderança local e agora as qualificações. Eu vou me deter um pouquinho mais nesse subtópico para a gente poder então entender todo o tópico 1. No Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural. Presbíteros, bispos ou anciões, né? Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja, a função dos presbíteros era pastoral. Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de igreja, né? E eu quero destacar algumas qualidades que o presbítero precisa ter. E eu quero ir a um texto que está em Tito e outro texto que está na carta de Paulo a Timóteo. Um texto mais curto e um texto mais longo. Vamos ler, a gente vai se deter um pouquinho aqui nessa parte, mas eu tenho certeza que vai ser de crescimento para todos nós. O texto de Tito está no capítulo 1, no versículo 7, que diz: porque é necessário, né, que o bispo, o ancião, o presbítero, seja irrepreensível, como moderado,
como mordomo da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso e nem de torpe ganância. Oh, glória a Deus! Olha quantas são as qualificações necessárias para, então, um bispo, um ancião ou um presbítero, né? Ele tem que ser irrepreensível como um mordomo da casa de Deus, né? Ele não pode ser soberbo, nem iracundo, nem dado vinho, nem espancador, nem cobiçoso e nem ter torpe ganância. O outro texto, para concluirmos, então, o tópico 1, esse é um texto mais comprido, mas eu quero fazer toda a leitura porque julgo ser necessária. Está na primeira carta de Paulo ao seu filho Timóteo, capítulo 1, capítulo 3, versículo 1, melhor dizendo, que diz, eu vou ler. Esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato, deseja algo excelente. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. O bispo deve também governar bem a sua própria família, sabendo educar seus filhos a lhe serem submissos com todo respeito. Portanto, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não se deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Glória a Deus. Olha quanto ensinamento, olha a profundidade desse ensinamento para minha, para a tua vida, para o meu, para o teu ministério. Então aqui está as qualificações de um bispo ou ancião ou de um presbítero. Não são poucas, são muitas, mas Paulo diz, quem deseja o episcopado, de fato, almeja algo excelente, só que com o cargo vem a responsabilidade do cargo, e a gente nota que não são poucas as características que uma pessoa que deseja estar nesse cargo precisa desempenhar em sua vida, a ponto de evidenciá-las então à igreja e também aos que estão fora da igreja. Glória a Deus. Com isso então concluímos o tópico 1, avançando assim ao segundo tópico da lição. A importância do presbítero. O tópico 2 também tem 3 subtópicos, sendo o primeiro deles significado do termo, né? Então a gente já falou da função, da liderança local, falamos das qualificações e agora falaremos do significado do termo. Diz assim, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos dos presbíteros. Isso é Paulo falando a Timóteo, né? Timóteo, não despreze o dom que há em ti, né? Aqui tem 2 extremos que eu já vou abordar com você. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho de obreiros, né? Sempre é bom a gente ter num cargo desses uma pessoa experiente, tá? Mas uma pessoa experiente não necessariamente significa uma pessoa avançada em idade. Muitas das vezes a pessoa é jovem, mas ela é regada de experiência, porque maturidade não é ser mais velho, mais avançado em idade. Maturidade não tem a ver com idade. A gente tem pessoas novas que é muito madura e tem pessoas que são mais avançadas em idades, mas ainda são meio que infantis. Então maturidade não está ligado à idade, mas ao caráter já desenvolvido e maduro daquela pessoa. E os 2 extremos que eu falei aqui, eu quero desenvolver contigo agora. O primeiro extremo é, não desprezes o dom que é em ti. O que é isso? São pessoas chamadas, são pessoas vocacionadas, são pessoas que têm o dom, que têm o talento, que Deus chamou, Deus separou, Deus instrumentalizou, e essa pessoa fica fugindo do propósito, essa pessoa fica fugindo do chamado, essa pessoa ela não
que era a responsabilidade do chamado que Deus tem para a vida dela. Isso é um perigo, porque uma vez que Deus te chamou, Deus te vocacionou, Deus te preparou, a gente precisa prontamente aceitar esse tão honroso chamado da parte de Deus. Então o conselho para a tua vida nessa lição que eu quero te passar nesse momento é: não despreze, irmão, não despreze, irmão, o dom que há em ti. Você também, irmã, que também trabalha na obra de Deus, que tem dom, que tem chamado, não despreze o dom que há em ti. Se Deus te chamou, Ele te capacitará para desenvolver a obra de Deus. E o segundo extremo que eu quero chamar a tua atenção aqui é alguém que não tem o dom, é alguém que não tem o chamado, é alguém que não foi vocacionado, é alguém que Deus não escolheu para aquela função. E isso é um perigo. Por quê? Porque muitas das vezes essas pessoas que não têm chamado, que não têm dom, que não têm aquele propósito específico na vida, elas querem ocupar aquele cargo, elas querem ocupar aquela função, mas elas não têm o chamado para isso. Então, quando a porta não abre para elas entrar, elas dão um jeito de entrar pela janela. E isso será prejudicial para a sua vida, para a igreja que ela congrega, para a sua família. Isso acarreterá, melhor dizendo, problemas para a vida daquela pessoa, para a vida daquela igreja local. Por quê? Porque ela não tem chamado. Então o extremo de tu não ter chamado e querer entrar naquela função, por aquela porta de qualquer jeito, é um perigo. E qual é o outro perigo? O outro extremo: tu ter o chamado, tu ter a vocação, tu foi capacitado e escolhido e não querer ocupar esse cargo. Então, esses dois extremos são muito perigosos. A gente tem que ser moderado. A moderação é o caminho. A moderação é o melhor lugar. Nem extremo para lá, nem extremo para cá, mas moderado. Glória a Deus. Continuando ainda, a palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa função. Lá no finalzinho, o bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a maneira mais segura para separar obreiros, né? E qual é que é o conselho de Paulo, né? O conselho de Paulo é o que a gente leu logo atrás no tópico 3 no subtópico 3 do tópico 1, né? As qualificações. É Paulo dando um conselho das qualificações que o obreiro, né, precisa ter para desempenhar aquela tal função. Então, o conselho de Paulo continua sendo a forma mais segura para se separar obreiros, né? Então, o presbítero, ele tem uma voz, né, de autoridade nessa função, né? Nessa função. Continuando, o Novo Testamento classifica esse corpo de obreiros de presbítero, do grego presbiterion, substantivo de presbítero, um conselho formado por anciões da igreja cristã, né? Então a gente nota aqui, irmão, irmã, que o presbítero, ele tem a função pastoral, né? Ele tem a função pastoral. Vamos ao subtópico 2, atuação do presbítero. A atuação do presbítero. Falamos sobre o significado do termo, né? O significado do termo e os dois extremos, o extremo de ter o chamado e não querer ocupar a função, e o extremo de não ter o chamado e querer fazer uso daquela função. Agora vamos à atuação do presbítero. No Concílio de Jerusalém, em relação a sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e os anciões, os presbíteros, né, foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para ser observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. Então a gente nota que após eles ter feito o concílio de Jerusalém e ter estabelecido os decretos e normas a serem seguidas, os apóstolos vão mandar então essas cartas
pelas mãos dos presbíteros. E o que significa isso? Significa a voz de autoridade que os presbíteros tinham diante daquelas comunidades. Os apóstolos, eles estão mandando pelos presbíteros aquelas cartas, eles estão enviando pessoas cobertas de autoridade para tal função. E eu quero deixar um texto para concluirmos o subtópico 2, que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, onde o próprio apóstolo Pedro se colocará como um presbítero. Vamos ler. Suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, eu que sou também presbítero como eles, testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo e certamente co-participante da glória que há de ser plenamente revelada. Então é o próprio Pedro, é o próprio apóstolo se colocando na posição de presbítero. Então olha quanta envergadura, ou olha a autoridade da envergadura de um presbítero naquele tempo, naquele contexto, que não pode ser diferente de hoje em dia. Glória a Deus. Com isso, então, avançamos ao subtópico 3. E antes disso, eu quero te pedir, irmão, olha quanto ensinamento, olha quão profundo o ensinamento, a riqueza de aprendizagem para o meu e para o teu ministério. E se tudo isso já foi bênção na tua vida, eu te peço, me ajude aqui no canal. E como é que você me ajuda? Curtindo nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Glória a Deus. Subtópico 3, a valorização do presbítero. O presbítero deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbítero das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério do ensino, tal como instruiu o apóstolo Paulo, né? O que ele instruiu? Que o presbítero sempre tem que estar pronto a ensinar, né? Ele tem que estar envolvido na obra, mas sempre pronto a ensinar a boa palavra de Deus, e para isso ele precisa ser um amante das escrituras, né? É impossível a gente ser um obreiro de valor, um obreiro que Deus possa usar a qualquer momento, se a gente não for um apaixonado pela palavra de Deus, né? Porque é através da palavra que a gente dá instrução, é através da palavra que a gente orienta, que a gente exorta, que a gente consola e que a gente dirige a igreja local. Então, todo presbítero precisa ser um amante da palavra de Deus, da oração, da comunhão com Deus, para sempre ter uma palavra de alento para as pessoas que precisarem. Glória a Deus. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, como acabamos de falar, né? O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros, né? E não é diferente de hoje, né? O presbítero é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo de Cristo. Mais uma vez, destacando então, né, a importância do discípulo. Glória a Deus. Tópico 3, avançamos agora ao tópico 3, sempre resumindo de uma forma clara e bem objetiva. Tópico 3, os deveres do presbítero. Antes disso ainda eu quero fazer menção que na Convenção Geral de 1937, né, que aconteceu na Assembleia de Deus de São Paulo, foi debatida a questão sobre os anciões, os presbíteros, né? Não podiam ser considerados pastores. Os convencionais compreenderam, citando o texto de 1 Pedro 5,1, de Atos 20:28 e de 1 Timóteo 5,17, que em alguns casos parece haver uma diferença entre anciões e anciões, com chamada ao ministério, e estabeleceram assim a hierarquia eclesiástica que até hoje existe nas Assembleias de Deus: diáconos,
presbíteros e ministros do evangelho, que são pastores e evangelistas, né? Então a gente falou antes do Concílio de Jerusalém, que aconteceu lá na igreja do primeiro século, e aqui também um notório acontecimento no nosso âmbito, um pouquinho, uns anos atrás, né? Nem 100 anos atrás, isso ocorreu na Assembleia de Deus de São Paulo, né? Onde reuniu então todos esses homens de Deus para debater acerca desse assunto tão importante. O tópico 3 também tem 3 subtópicos, sendo o primeiro dele apacentar a igreja. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra, né? E aí vem o conselho que Paulo deu a Timóteo na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 2, onde Paulo diz: Timóteo, pregues a palavra a tempo e a fora de tempo, né? Então é Paulo aconselhando a Timóteo e também a nós o dever, a obrigação, né, de pregar a palavra de Deus. E eu quero chamar a tua atenção também para o texto de Mateus, capítulo 4, versículo 4, onde o próprio Jesus vai dizer, né, nem só de pão viverá o homem, mas viverá do que então? De toda a palavra que sai da boca de Deus. E qual é a palavra que sai da boca de Deus? É a Bíblia, é a palavra viva, a palavra eficaz, né? Que vai à divisão das juntas e medulas, né? E que discerne o coração do homem, que a cada dia ela se renova. Essa é a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus por isso. Continuando ainda, o apóstolo Pedro bem exortou aos presbíteros da sua época acerca dessa tarefa. O apacentar as ovelhas do Senhor se dá com cuidado pastoral, não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo, né? Então, esse apacentamento, uma tarefa árdua, né? Mas de muita relevância, e ela não pode se dar pela força nem pela violência, né? E eu quero também chamar a tua atenção para dois extremos aqui nesse ponto da lição. O primeiro extremo aqui, né, é o enriquecimento ilícito, né, por parte de um obreiro, por parte de um ministro do evangelho. Isso não é um bom testemunho, isso não deve se acontecer. Então o primeiro extremo é o enriquecimento ilícito. E o segundo extremo não é ter nenhum ganho, né? É dois extremos perigosos, porque o próprio apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 5,18, ele vai dizer: digno é o trabalhador, o obreiro, né, do seu salário. Então, dois extremos: o extremo de ganhar muito e o extremo de não ganhar nada, né? Digno é o obreiro do seu salário. Glória a Deus. Com isso concluímos o tópico 1, avançamos agora ao tópico 2. Liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação: o governo e o ensino. O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus. Para isso, ele precisa saber governar a sua própria casa e ser apto a ensinar, né? A gente já falou sobre isso lá atrás no subtópico 3 do tópico 1, onde falamos sobre as qualificações de um obreiro. Uma delas era ser, né, um bom pai, né, um bom marido, cuidar bem da sua casa, pois a sua casa é o primeiro rebanho que um homem pode cuidar, um primeiro rebanho que um pastor pastoreia, é a sua própria casa. E depois, apto a ensinar, né? A Bíblia diz que o presbítero tem que ser pronto a ensinar, né? Então a gente já falou e já aprofundou essas duas questões. Eu quero destacar aqui 4 prioridades de um obreiro, né? Você, querido obreiro, eu quero destacar juntamente contigo 4 prioridades de um obreiro. Qual é que é a primeira prioridade de um obreiro? A primeira é Deus, né? Deus acima de todas as coisas, né? O primeiro e grande mandamento. Se qualquer coisa que ocupe no teu coração o espaço de Deus, isso então é um ídolo na tua vida e você é um idólatra. Então Deus precisa ser o alvo primordial do teu ministério. Idolatria não é só adorar a um Deus estranho, não é só se prostrar diante de uma imagem, mas idolatria é tudo aquilo que ocupa no nosso coração o lugar de Deus. Então a prioridade de um obreiro, Deus. A segunda prioridade, a família, né?
A Bíblia diz que a gente precisa cuidar dos nossos, e aquele que não cuida bem da sua família é pior do que um ímpio. A Bíblia diz isso. A terceira prioridade de um obreiro, o seu trabalho, porque sem o seu trabalho, ele não tem como trazer mantimento para sua casa, podendo assim então escandalizar a obra de Deus e escandalizar os de fora, né? O testemunho, a questão do seu testemunho. Prioridade do obreiro, Deus, família, trabalho e, em quarto lugar, a igreja, né? Essa é a ordem prioritária na vida de um obreiro. Para concluirmos, então, com o objetivo de exercer competentemente essa função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta para ser exemplo da igreja local, né? E quando a lição fala que o presbítero deve ser uma pessoa experiente e idônea e pronta, eu volto a dizer, a experiência não quer dizer uma pessoa avançada em idade. Ela pode ser jovem, mas nutrida de experiência, ela já é bem madura o suficiente para exercer aquela tal função. E eu quero embasar isso num texto bíblico, na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, onde Timóteo vai receber uma orientação de Paulo, que Paulo está dizendo: ninguém despreze o fato de você ser jovem, né? Mas procura ser o exemplo para os fiéis. Então é Paulo dizendo, olha, que ninguém te menospreze pela tua pouca idade. Por quê? Porque tu já é experiente, tu já é maduro e você tem as qualificações necessárias para desempenhar a função pastoral. Então, a gente tem que ter cuidado, porque a gente nota em alguns lugares que há um menosprezo em relação aos obreiros mais de idade para com os mais jovens, né? E às vezes em determinados lugares há uma competição, quando na verdade os obreiros mais jovens, eles têm que ouvir em tudo os mais velhos pela sua larga experiência, e os mais velhos a ajudar assim os mais novos a passar pelo trajeto que eles já caminharam, né? Então a gente entende que é a experiência do mais velho com a força do mais novo que a igreja vai vencendo, vai andando e vai rumando às mansões celestiais. Glória a Deus. Concluímos assim o subtópico 2, avançamos ao último subtópico da lição: ungir os enfermos. Ungir os enfermos. Diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas, Então aqui a importância da oração da fé, É a lição nos lembrando, a Bíblia nos lembra isso, que quando há alguém entre nós enfermo, que se chame os presbíteros, que com a unção do óleo, mas pela oração da fé, essa pessoa pode vir ser curada. E nisso a gente não está desprezando a medicina, A gente não está desprezando os médicos, porque Deus deixou os médicos para as doenças que são dessa terra, mas há doenças que só Deus pode curar. Deus é o médico dos médicos e a gente deve recorrer a esse princípio ensinado pela Bíblia. Eu quero deixar um texto importante para concluirmos o tópico 3, que está na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros e serdes curados, A súplica de um justo pode muito em seus efeitos, Então a gente olha o princípio que a palavra nos ensina: confessar os nossos pecados uns aos outros, orar um pelos outros, porque muito pode em seus efeitos a súplica de um justo. E a nossa conclusão para encerrarmos a lição de número 11 diz assim: vimos que os termos presbíteros, bispo e pastor são sinônimos. Os presbíteros ou bispos sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus no Brasil, os presbíteros exercem esse serviço.
pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, a evangelização e o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Glória a Deus! Então é um ensinamento que a lição nos traz, que a Bíblia nos orienta a fazer, selecionar pessoas com chamado, com testemunho de vida e com qualificações em sua vida para exercer essa função. Olha quanto ensinamento, olha a profundidade desse ensino, dessa lição de número 11. E se tudo isso foi bênção na tua vida, eu te peço, por gentileza, irmão, irmã, amigo e amiga que assiste essa videoaula, me ajude. E como é que você me ajuda aqui no canal? Você me ajuda curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Glória a Deus. E se você puder ficar um minutinho ainda comigo, eu quero chamar a tua atenção, porque logo aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, eu tenho 3 links. O primeiro link é um link que te leva para o meu grupo do Telegram, link esse denominado como EBD. E lá, você entrando no grupo da EBD do Telegram, você terá acesso a todo o material da aula disponibilizado em PDF de forma gratuita. Você que é professor, professora, ou você ainda que é aluno e quer se aprofundar um pouco mais, entre para o grupo que eu criei no Telegram, onde eu disponibilizo um PDF da lição com todos os textos bíblicos que eu uso, as ponderações que eu faço, as minhas anotações, e você entrando para o grupo, você terá acesso a esse PDF de forma gratuita. O segundo link que eu tenho aqui debaixo na descrição do vídeo é um grupo também do Telegram, mas outro grupo que se chama Apocalipse Descomplicado, aonde eu criei esse grupo para falar sobre Apocalipse, sobre o último livro da Bíblia Sagrada. E você que é um curioso, você que gosta, você que quer aprender sobre esse livro, entre para o meu grupo do Telegram de Apocalipse Descomplicado, onde eu disponibilizo material semanalmente, também de forma gratuita. E o terceiro link que eu tenho aqui embaixo na descrição é o meu link do Instagram. Entra no link do Instagram, me segue no Instagram, e você me seguindo no Instagram e nos grupos do Telegram, você terá acesso a todo o material que eu disponibilizo online de forma gratuita. Querido irmão, irmã, amigo e amiga, o desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua saúde, que aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança e que a obra das tuas mãos prospere. Que Deus te abençoe e te espero na próxima videoaula. Graça e paz.